Esse nosso mundão moderno aqui no centro de São Paulo, no meio dessa loucura, onde está pulsando a tecnologia, AI, século XXI indo para o XXII, você acha que espiritualidade faz sentido para essa galera desvairada? Total. E eu acho que cada vez mais, sabe? As agruras do ser humano, as suas dúvidas, aquilo que aflige a alma humana, são as mesmas. Às vezes eu me pegava pensando uma coisa assim, super assim, pra mim, super diferente ou super esclarecedora, meia filosófica. Eu falava assim, cara, que pensamento é esse? Aí daqui a pouco eu via alguém tinha pensado há 2.500 anos. Pois é. Ou alguém tinha falado há 6.000 anos. Eu falei assim, gente, então o que para mim está sendo algo super de descoberta, alguém já se questionou há 6.000 anos. Muda o chapéu, mas a cabeça é a mesma. Né? É a mesma. Mas é aí que eu quero devolver para você essa pergunta. Eu tenho muitas perguntas, na realidade, para te fazer. Beleza, estamos de boa, e vamos lá, sintonia. Mas a primeira delas é uma curiosidade de vida, assim. O que fez você se tornar um estudioso da Bíblia? Você estudou hebraico. O hebraico, e hebraico ainda antigo, que tem diferença do hebraico de hoje. Tem diferença, sim. Então, mas, tipo, muito louco. Primeiro estudar a Bíblia, estudar o hebraico antigo, e depois eu sei que você roda o mundo fazendo pesquisas e tendo essa interface aí da Bíblia. Uma vez eu ouvi você falando que a Bíblia ela tem um impacto muito parecido ou extremamente semelhante em várias partes do mundo com vários povos diferentes. Que isso já é uma coisa muito louca. Muito louca. Mas vamos primeiro Luiz Saião. Então, Ricardo, o lance é o seguinte, eu nasci em São Paulo, né? Fui criado inicialmente na minha trajetória aqui, mas eu tive uma trajetória meio complicada no início da minha jornada em questão familiar, né? Então eu acabei não vivendo com os meus pais biológicos, vivi com avô, depois com tios e tal, então eu acho que essa situação ela me despertou mais cedo para uma curiosidade acentuada a respeito da vida, né? E de modo que... Então, mas você se pegou perguntando sobre a vida em que ponto? Olha, eu tinha uns 10 anos de idade. Acho que por conta até de uma lacuna emocional, e eu sempre fui curioso demais. Eu queria ler, com 3 meses de escola eu estava começando a ler jornal, né? Eu era doido de pedra, eu estava querendo, assim, saber mais do que devia, né? E aí, com isso, eu comecei, e nesse ambiente em casa, eu achei uma Bíblia velha guardada lá e comecei a ler. Achei umas coisas interessantes e enfrentei conversas diferentes de gente que achava legal, gente que achava que era bobagem, que aquilo ali não ajuda em nada. E nesse caminho, assim, inicial de vida, eu indo para a escola, e eu não vou falar nada, senão você vai ficar chateado comigo, mas eu era, assim, da pesada, eu era o pior aluno da escola, o mais bagunceiro, só via causando, brigava com todo mundo. E aí chegou um momento, né, aí por volta dos 11 anos de idade, que eu pensei, será que a vida realmente faz sentido? Eu era muito novo, né? E eu resolvi, assim, do nada, né? Porque o nosso contexto familiar era um contexto meio indefinido, assim, aquele tipo religião de brasileiro, né? Para baixo todo santo ajuda, a gente vai, né? Faz que vai, mas não vai, né? E aí, um dia, eu olhei para cima, assim, eu vi o céu bonito, eu falei, Deus, será que o Senhor existe? Se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque a vida está difícil demais. Um primo meu que fez medicina aqui na USP em São Paulo resolveu, maluco, né, ir lá para o interior da região amazônica, onde hoje é o Tocantins, na época era norte de Goiás, e ele soube da minha indefinição, instabilidade, e resolveu me convidar para ir para lá. E eu fui. Então, aos 12 anos de idade, em maio de 1975, num poderoso Fusca branco, a gente resolveu ir e eu chego lá. Você chegou lá de Fusca daqui até lá. Exato, naquele tempo, na década de 70. Caraca. Naquele tempo o Fusca era uma coisa assim extraordinária, na metade dos anos 70. E eu imagino as estradas. Sim, então. Para chegar no norte de Goiás. Pegou a Belém Brasília, né? Tá. Que, aliás, foi o Bernardo Saião que projetou, então, a gente... Bernardo Saião. Que foi o... Né? Aí... Chegando lá, eu tive contato pela primeira vez, porque a esposa do meu primo, ela era de família cristã convicta, a família dela é de origem presbiteriana, e eu comecei a ter contato com o evangelho, né? E eu achei interessante, a princípio eu tive assim uma rejeição, porque eu achava que eu era a última bolacha do pacote, né?
Então eu falava, não, eu tenho que ser mais inteligente, eu vou pela ciência, porque a religião só tem gente ignorante, sabe aquela prepotência assim, imagina só um moleque desse tamanhozinho com 12 anos, né? E aí, um belo dia, né, antes do final de junho, um mês que eu estava lá, escutando cânticos cristãos, eu fui para o quintal de casa, onde havia uma mangueira, não muito longe de um cajueiro, e eu estava assim, resolvi pegar as folhas que caíram à noite, e Ricardo, com toda a sinceridade da minha vida, comecei a, sem pensar, a cantar aquilo que eu estava escutando. Quando um menino de 12 anos, aí eu cantei assim, é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz, mesmo o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber como seu salvador. Eram mais ou menos 10h30 da manhã, assim, veio um negócio em mim, que como se a minha vida passasse diante de mim, e eu tivesse entendido ali que com todas as minhas dificuldades infantis, pessoais, de solidão, de falhas, eu me lembrei de todas as minhas pisadas de bola na hora, falei, pô, eu era muito osso, né? E falei, como é que o Criador do universo resolveu se importar comigo e me amar? Aí eu não aguentei, eu chorei pra caramba. E naquele momento tão forte, que até hoje é difícil de eu falar isso assim, de uma maneira puramente racional, naquele momento que eu estava assim, sensibilizado, eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, eu não estava entendendo aquele negócio. E então eu pensei, como cabeça de moleque de 12 anos, pô, você é homem, cara, pode ficar chorando, que negócio é esse, né? Mas só que eu não conseguia me conter. Aí eu fui para trás de um pequeno casinha que tinha ali, que guardava, né, coisa lá, e chorei à vontade, né? E eu então saí dali, curioso que eu saí meio que, sabe, se sentindo leve, assim, como tivesse caído um peso das suas costas. Aí eu dormi aquela noite. Na manhã seguinte eu acordei, cara, a coisa mais espetacular que alguém podia ver. Eu olhei para o mundo, parecia que eu tinha chegado ontem. Falei, que coisa... Eu olhava uma folha de uma árvore e achava a coisa mais espetacular do planeta. Eu via formiga andando em cima do muro, achava aquilo um verdadeiro show da Broadway. Eu estava assim encantado, né? E aí eu tive, o que eu posso dizer, uma experiência espiritual impactante, e eu entendi o que era o evangelho, eu entendi o que é esse negócio de amor incondicional de Deus, eu entendi essa coisa profunda que tem assim atingido a vida das pessoas através dos séculos, né? E nesse momento não estava nem pensando em negócio, é católico, é batista, é presbiteriano, nem estava no meu horizonte esse tipo de coisa. Eu tive o contato vivo com a fé, né? Aquela coisa raiz. Aí eu falei, mas onde é que tem essas histórias sobre esse negócio de Jesus? É na Bíblia. Aí eu falei, preciso ler esse negócio. Eu estou lendo até hoje. Aí eu comecei a ler. Começou e não parou mais. Não parei, eu falei, é muito louco isso aqui. Eu peguei o Novo Testamento, peguei numa linguagem mais difícil, não estava entendendo, aí eu peguei numa outra mais fácil e comecei a estudar e me aprofundar. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.